universitária, pesquisadora e crítica com publicações em interpretação, teorias da leitura e formação de leitores, estudos inter- e transdisciplinares nas áreas de hermenêutica, letras, educação, artes, teologia e políticas públicas. É organizadora do ProLer, Fundação Biblioteca Nacional, e co-criadora da Cátedra Unesco de Leitura no Brasil e da Reler, Rede de Estudos Avançados em Leitura. Dirigiu um Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio e participou como conselheira da Política Nacional de Leitura. É muito gratificante você ver que ainda tem gente que gosta de ler, tem gente que quer ler. E como eu acho que o conceito de leitura se ampliou muitíssimo, muitíssimo, né? Deixou de ser ler o objeto livro ou ler texto escrito para entender a discursividade do mundo, a narratividade da vida humana e perceber que você é intérprete o tempo todo, né? Todo o tempo você está interpretando, não é? O que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo no noticiário, a manchete do jornal. Você não se dá conta, mas você o tempo todo é leitor, né? E essa categoria de leitor é a categoria daquele que interage com as coisas no mundo, né? Não está morto, não está isolado, não é indiferente ao mundo. Então, acho que é um ato permanente. E a gente conseguir fazer com que as pessoas descubram essa condição de leitora que elas têm, não é? Independente de estarem próximas ou não da literatura, é fantástico. Agora, à medida que elas alargam o horizonte, a riqueza que a letra, a palavra, pode trazer é imensa, né? Eu me lembro que, quando eu comecei a trabalhar a formação de leitor, eu comecei a descobrir que a coisa mais fácil de fazer para formar um leitor era ler literatura. Todo mundo achava que ler literatura era o cume, era o ponto culminante da formação do leitor. Aí ele sabe tudo, ele é um erudito, ele é um culto, sabe literatura, não é? E aí eu comecei a perceber que não, que a literatura era o caminho mais curto, mais imediato para cooptar uma pessoa para o gosto de ler, para o prazer de ler, né? Eu fui cooptada na vida, estava lembrando, Carol, fui cooptada por um recital de poesia, e não era nada formal, nada formal. Eu saí um domingo de manhã, eu tinha uns 8 anos de idade, eu sou de uma cidade do interior, eu sou de Friburgo. Nós saímos domingo de manhã e fomos passear num parque que existe até hoje lá, um parque grande, um parque ainda da época imperial, e esse Parque São Clemente, era propriedade de um visconde, e havia um lago e cisnes no lago, né? Então, eu vi meu pai de pé, olhando os cisnes, declamar um poema chamado Os Cisnes, de Júlio Salus, que eu nem sabia quem era, mas que tinha nascido ali no estado do Rio, e é um poema bastante famoso. E, assim, eu fiquei maravilhada de ver aquilo, o que estava acontecendo. E aí as outras pessoas que estavam na relva sentada começaram a lembrar de poemas e declamar poemas. E eu tinha isso uns 8 anos de idade. Isso marcou para sempre a minha vida e minha paixão da literatura, com certeza, né? E esse poema mora dentro de mim, porque a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi ir no Tesouro da Juventude, que tinha em cada um dos livros um chamado Livro da Poesia, e lá no Livro da Poesia eu achei Os Cisnes de Salus. Então, eu ouvindo você falar da descoberta da poesia com o Islã, né, eu achei que a poesia é cativante, é cativante. Se a gente ouvir alguém declamar um verso, a gente se emociona, não é? E cai aí, cai como no mel, né?
vai se lambuzar com isso, né? Com certeza. Então, podemos começar? Eu vou falar para vocês sobre... quer dizer, eu pensei, quando a Carol me pediu para falar sobre mediação, eu pensei nessa história, né? Como é que quem é um mediador, né? O que é um mediador e como é que ele vai se formando e o que ele tem que levar em conta à medida em que ele efetivamente tem o desejo, né? Vocês falaram aí tantas vezes, eu preciso comentar com outro, eu preciso contar para alguém, eu preciso dividir com alguém, né? Esse desejo de partilhar, às vezes a gente diz assim, mas eu não sou um mediador, eu não sei cativar, mas senta numa roda de mesa e conta um livro que leu e todo mundo sai correndo atrás para buscar o livro, né? Então, eu pensei um pouco em tentar pensar esse processo, como é que ele se deu e como é que ele precisa, o que você precisa levar em conta na hora em que você decide que você efetivamente quer ser um mediador. Então, eu vou comentar isso e depois a gente abre para outras questões que podem interessar a vocês, não é? Então, vamos lá. Nós já temos consciência de que há mediação para todas as coisas entre os homens. Para ser um humano, isto é, para fazer-se humano, humanizar-se, o processo é lento, continuado e infindo, na verdade, porque aprender é algo que se nos ocorre de modo permanente. Aprendemos de outros, com outros, por outros. E é no convívio também que nós nos tornamos mediadores. Tão logo saibamos algo que ao outro interesse conhecer. Por exemplo, nós somos mediadores para ensinar a usar talheres, andar de bicicleta, usar aplicativos, e não importa quantos manuais de instrução haja para autoconduta na execução. Lá estará sem rosto, às vezes sem nome, um guia. É muita responsabilidade e de mão dupla. Em algumas línguas, como a língua francesa, por exemplo, há um só verbo para as duas ações, ensinar e aprender. Eles aplicam um único verbo, apprendre. Não se trata de fazer pelo outro, realizar sua tarefa, dar-lhe respostas prontas. Do velho provérbio popular, não lhe dê o peixe, mas lhe ensine a pescar, sai uma das máximas que, em nosso caso, fica subentendida, mas é sempre evocada. A mediação da leitura não corresponde a antecipar respostas certas, entre aspas, mas tatear com o outro ao lado dele, na busca de seu próprio atalho para construir o sentido. Trabalhoso é ensinar um bebê a andar, trabalhoso é ensinar a alguém a ler. No Manifesto da Educação da Unesco, essa é a primeira das metas, aprender a aprender. Aprendemos a aprender quando observamos alguém, como nas confrarias de ofício medievais, ou porque agora nos oferecem algo novo que desconhecíamos, mas estamos interessados. Lembrei dos booktubers, por exemplo. Creio que devamos considerar certas etapas na questão que temos em vista, quando procuramos nos tornar mediadores de leitura para a formação de novos leitores. De fato, esse é um ponto inicial. Será que realmente nós somos velhos leitores? Digo, leitores experientes, que possamos levar o outro a ler? Um leitor consolidado como tal, vocês já disseram isso aqui várias vezes hoje, ama ler, é apaixonado pela leitura, tem intimidade com as palavras, gosto por construir imagens sobre aquilo que leu,
prazer em articular o que está lendo com narrativas anteriores, fazer associação de ideias, comentar a leitura com outras gentes, partilhar, sugerir livros, artigos de jornal, filmes, compartilhar acervos, emprestar, frequentar espaços de circulação da palavra e da literatura, principalmente. Se não tiver essa paixão, pode desistir. Você tem que ter paixão por aquilo que faz. Imagino que isso se aplica a um médico, se aplica a um engenheiro, se aplica a um advogado. É preciso ter paixão por aquilo que você faz. Porque onde está a sua paixão, onde está seu coração, está a energia que você põe em criar. E criar não é uma questão apenas de razão e de lógica e de planejamento. É uma questão dos afetos, é uma questão dos sentimentos. A literatura, como as artes em geral, são uma provocação ao imaginário e uma associação com o vivido, movendo por isso sensibilidade, memória, inteligência do leitor ou do ouvinte. O neurocientista, quando vocês falavam, eu lembrei dele e lembrei que eu tinha colocado uma nota aqui para falar dele. O neurocientista português Antônio Damasio, professor da Universidade do Sul da Califórnia, sendo português, mas está há muitos anos ensinando nos Estados Unidos, ficou famoso com um livro chamado O Erro de Descartes. E todo mundo pensa que teve uma questão qualquer de ordem filosófica ou lógica na formulação de Descartes sobre a razão, sobre a questão da razão, né? Tem toda uma teoria da dúvida e tal, né? Aprender a duvidar, né? Ele vai mais longe com um livro que acaba de sair, tem uma semana que saiu um livro que se chama Sentir e Saber, As Origens da Consciência. E aí ele vai discutir uma coisa que pode ser muito interessante. O que a inteligência humana tem de vantagem sobre as inteligências artificiais que estão despontando aí no metaverso? Então, ele trabalha com essa noção de raiz da consciência. E essa raiz do saber, que é, na verdade, saber que sabe ou que não sabe, na verdade é isso, está no frágil sistema nervoso de todas as entidades vivas, capaz de impulsionar o surgimento dos sentimentos e da capacidade de aprender. A capacidade de aprender está ligada à afetividade. Faz sentido, portanto, quem defende uma expressão que se tornou famosa nos anos 80, o sente-pensamento, criado por um espanhol da Universidade de Barcelona, chamado Saturnino de la Torre, que tem um livro publicado pela Voz chamado O Reencantamento da Educação. Voltando ao literário, que cobra sentimentos e razão, a que serve a vida? Estimular o imaginário. E como ele se associa à memória e para quê? Tudo, na verdade, é simples, mas parece pouco plausível de imediato. Uma parte da vida é o que nos acontece. Outra corresponde ao nosso desejo, ao nosso sonho, ao imaginário. Como nos diz o poeta maranhense Ferreira Goulart, num poema famoso chamado Traduzir-se, e que eu vou pegar aqui 2 estrofes apenas. Uma parte de mim pensa, pondera. Outra parte de mim delira. Essa última é a parte mais potente do humano, a das possibilidades, do vir a ser, de complemento ou correção daquilo que nós tomamos por realidade, como a vida vivida, que você pensa e pondera. E como as ações produzem os acontecimentos, os afetos e as emoções alimentam a imaginação. Em uma articulação singular,
a inteligência deduz uma série de probabilidades e desenha o desejo humano. O imaginário, em parte, bebe da memória daquilo que nos toca e se torna cicatriz em nós, tanto feliz quanto amarga, aquilo que nos afeta como uma experiência. Parte vem do nosso inconsciente, sem fontes tangíveis diretamente. Por isso, as ciências humanas e sociais, que se ocupam da psicologia e sociologia, procurando entender quem somos, precisam incluir esses temas que se materializam na palavra e tomam corpo nas expressões do nosso corpo. Eis o que resultamos ser. Somos palavra. Ou, de modo mais amplo, somos linguagem, linguagem do corpo e da mente. Na sequência desse poema, Goulart nos diz: uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Para caminhar nessa reflexão, eu proponho, pelo menos, que a gente pare em 2 ou 3 estações na formação de leitor para a formação de novos leitores. Embora elas se renovem sempre, nós mesmos nos renovamos continuamente. Nós não nos formamos de uma vez para sempre, assim como o professor de teoria ou um médico não se diploma e põe um ponto final no aprendizado e o diploma na parede. Proponho certas considerações na formação de mediadores de leitura, se a quisermos, como propôs Maturana. Tem um livro famoso dele chamado Árvore do Conhecimento, né, um livro, acho que dos anos 90, né, em que ele diz que é preciso que a gente se transforme num processo de autopoiesis, que a criação é permanente, e não apenas a gente precisa de saber uma comunicação técnica de como fazer as coisas. Ele disse que a comunicação técnica, por mais que a gente saiba, fica aquém do que a gente pode. E uma professora da UFRJ, sintetizando o que ele toma como autopoiesis, diz que ela é a organização biológico-cultural, a professora Cláudia Castro, não sei se falei o nome dela. Então, como organização biológico-cultural que sustenta a forma pela qual nós conhecemos e o processo de aprendizagem do homem com toda a complexidade que envolve a extensa rede de vida, né? Para a gente lembrar do Wittgenstein falando sobre essa questão das formas de vida que dependem dessa rede de vida. Então, vou parar na primeira estação para a gente fazer algumas perguntas. A primeira estação é a estação do si mesmo. Para um mediador de leitura e informação, há uma primeira área de reflexão, o si mesmo. Quem é que eu sou de verdade? O que eu desejo? O que eu sinto? Qual é a minha história? Como é que eu vim parar aqui nesse lugar querendo isso? Essas interrogações perscrutam algo que não está incluído nos programas de estudo sobre técnicas e metodologias de mediação. Mas é necessário saber de si para si, conhecer-se. Quem é este que vai agora abordar um outro? O que lhe trago? Né? O que eu levo? O que eu quero? O que eu posso? Não basta o planejamento no papel ou na tela, com os passos teóricos e práticos. O que preparamos carrega quem somos. Nossa relação, nossa seleção e estratégias, nossas escolhas falam de nós. Temos consciência disso? Que leitor eu sou? Com quem aprendi a ler? Consigo lembrar e gosto dessa lembrança? Quando comecei a ler por conta própria, e com que motivação? Quais as obras que me tocaram? Quais são as inesquecíveis? Por quê? Que livros eu li e reli? Como afetaram a minha vida? Quais estão na minha cabeceira ou na minha biblioteca pessoal? O que é que me seduz no ato de ler? E como é que eu reajo depois de uma leitura? Eu penso, elaboro, procuro uma conversa, anoto coisas, penso na minha própria história
tenho vontade de registrar uma frase que eu li, uma imagem que me ficou, uma ideia, um sentimento. A intimidade com a palavra vai abrindo obstáculos do caminho, os obstáculos do caminho, num cruzamento do texto com o seu novo e possível leitor. E estará ali o mediador, testemunhando o que acontece. Qual a minha escuta? Minha percepção do que eu sei e sou, o que posso dizer e apontar que leve o outro a ousar a experiência de deixar-se tocar. E não será apenas a formação acadêmica que sustentará a mediação. Ela, na verdade, é como um rio profundo atravessando a sala, para parafrasear Adélia Pardo em O Casamento. Mas contam os olhares sobre o texto, que necessita ser devolvido à vida, justo de onde ele emanou, para valer a pena ler. O sentido, na verdade, é o texto mudo, retornando ao convívio dos homens. E, como dizia Adélia Prado, de repente os cotovelos se esbarram, e aí coisas extraordinárias espocam. A segunda estação é a do outro. A primeira é do si mesmo, a segunda é a do outro. Quem são esses a quem vou apresentar textos literários ou não? E que precisam, para a sua vida pessoal e social, conhecer mais do que a gramática ou o conteúdo de um livro, jornal, de um blog ou site, de uma imagem ou de uma sonoridade. Crianças e jovens numa sala de aula? Círculo de leitura entre os muros da prisão? Conversa fiada em torno da mesa de adultos, alienados ou falantes do discurso automático? Público diverso que frequenta uma biblioteca ou vai atrás de um curso? Quem são esses que vieram a esse encontro comigo? Livremente ou compelidos, obrigados pelos pais, professores, assistentes sociais, contadores de histórias? Não posso estar na ilusão de que algo que já preparei há tempo possa servir para qualquer um em qualquer lugar. A tarefa da mediação, como a de falar em público, requer que se reconheça o para quem, com quem. Falar para o operariado de uma fábrica sobre o que uma crônica traz tem foco particular de abordagem, e outro se os receptores forem um público diverso da mesma empresa, embora seja mesmo o bosque da ficção. Quem vai ler ou ouvir esse texto sobre o qual argumentaremos em seguida? Por onde se dará a travessia? Em que ponto ou margem estão eles? Nada os impedirá de nadar rio acima. Nada os impedirá de atravessar com as suas próprias forças. Mas eu, mediador, estou aqui nessa margem, acompanhando. O mesmo texto, já lido outras vezes com outros, mostra sua cara a este que o descobre agora e se surpreende diante dos novos leitores. Isso será importante para pensar a estratégia de leitura, desde o modo de formular o convite a ler até a provocação mediadora com que vou colaborar para que eles levantem a cabeça, como diz Roland Barthes, em Um Rumor da Língua. Ler bem é levantar os olhos da página. E então, leiam, isto é, encontrem algo que lhes diga respeito, que lhes interesse. Sim, antes ser seduzido, sentir, depois pensar, elaborar, discernir, formular algo que não havia sido percebido, entendido e vislumbrado anteriormente, em si mesmo ou nas relações humanas no seu mundo social. É claro que tanto crianças quanto adultos podem ler Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti, ou o Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. Este receptor potencial exige que o mediador minimamente saiba seu perfil escolar ou profissional, urbano ou rural, iniciante ou experiente, para preparar o caminho. Saber com quem se vai dialogar é exigência para que a mediação esteja na medida do que se busca alcançar. A interdisciplinaridade que se pode ofertar aos adultos
é atravessada por múltiplas linguagens, pela música, cinema, artes plásticas. Para crianças, a multimodalidade de um livro ilustrado, imagem e texto, já é uma tarefa imensa. Do mesmo modo, partilhar um filme como Matrix com teólogos, engenheiros ou professores tem particularidades de enfoque, pluralidade de associações diversas. Como não se pode saber tudo, ao menos o universo de conhecimento do interlocutor precisa estar no mapa de leitura que o mediador se propõe como rentável a abrir. Claro que o horizonte se alarga, seja com meninos do 7º ano do fundamental ou do 3º secundário. A abertura do círculo semântico vai crescendo na diversidade, com a qualidade do humano e todas as suas diferenças. Não importa a idade, temos sempre diferentes expectativas a vislumbrar pelo ângulo do outro, segundo o lugar que ele ocupa naquele momento. Contudo, o que conta é que se enamorem da palavra. Esses outros precisam gostar da história, precisam descobrir a maravilha que as narrativas guardam. Daí a importância de saber fazer as apresentações recíprocas entre o texto e o novo leitor, que esse leitor velho e experiente, que se toma por mediador, quer propor. A terceira estação é a do repertório. Agora é pensar no banquete a ser oferecido. Sabendo de si e do outro, que histórias, poemas, músicas, pintura, filme, notícias, blogs, o que eu seleciono para iniciar esse trabalho de mediação que propõe exercer entre potenciais novos leitores. Mediação não se improvisa. As palavras precisam corresponder ao interesse do público, às circunstâncias, ao que se destina essa leitura. Não para limitar a potencialidade da leitura, mas para não insistir em forçar um horizonte inexistente, para lembrar o Iser. Ao mediador se demanda ter um repertório amplo que permita articular o dito, o lido, o imaginado, como disse o Wolfgang Iser em Fictício e Imaginário, que é um livro publicado aqui pela UERJ. Porém, não é apenas desse repertório a ser buscado no acervo de obras conhecidas de que está falando esse teórico alemão. O conceito de repertório se estende às alusões históricas, contextos culturais, regras sociais que vêm do mundo extratextual, onde está o leitor, mas que foram incorporadas pelo texto e que se tem diante dos olhos ou ouvidos. Ver, por exemplo, o contexto de Lobato em relação à linguagem dos anos 20, para poder tratar de certos episódios que parecem que nos incomodam nele hoje. É preciso entender a linguagem de Cervantes no século XVI para poder atualizar o mesmo Quixote no século XXI. Ler literatura é mais que ler literatura. E há outras referências intratextuais que remetem a paráfrase, paródias, às vezes estilizadas, como nos lembrou o professor Afonso Romano de Santana num livro que tem esse nome, Paráfrase, Paródia e Companhia, com os quais um mediador precisa ter intimidade. Por exemplo, como ler Nova Canção do Exílio, de Carlos Drummond, sem ter lido a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias? É com esse sistema de referências que será possível ao leitor mediador flagrar as possibilidades negadas pelo sistema do mundo e sugeridas pelo texto. Esse jogo hermenêutico, muitas vezes lúdico, será a chave da interpretação, uma vez construído o sentido que o leitor foi capaz de traçar. E considerando que seja possível dar voz aos atores presentes, o diálogo e a argumentação recobrem uma faixa ampla de conhecimento prévio que as pessoas têm e vão estendendo largamente o universo de significação. Nesse horizonte, o
O mediador se depara com a consideração de que a leitura, para se concretizar, mesmo singularmente, precisa reconhecer que se faz sobre outras leituras do mundo e de texto, já materializado por leitores que agora são convertidos em leitores, que é a escrita, senão uma leitura fixada. O repertório a ser partilhado pode ser carregado em suportes diversos, pela internet, impressos, audições, mas precisa ser levado nos próprios afetos do mediador, para que o prazer do mediador se renove na apresentação que ele faz. Os poemas terão um verso de memória, os romances, a expressão de uma personagem inesquecível, a foto, uma legenda que você não pode deixar de lado. O mediador que queira formar leitores e não apenas dar uma interpretação consagrada para um tal concurso que ele vai fazer, precisa ter emoção. Moção em movimento em direção ao outro, externalizada, além da razão analítica. Precisa aprender enquanto ensina. Agora, a última estação. A última que eu coloquei aqui, mas ainda tem outras interessantes mais adiante, mas eu vou ficar nessas 4. A última estação de hoje seria a prática. Dessas áreas iniciais, em permanente dinamicidade, com uma série de alterações constantes, parte o mediador para um encontro que o fará crescer tanto quanto aquele que, presumidamente, sabia menos do que ele quando a leitura começou. A experiência que nasce das trocas provocadas com habilidade e começa na oralização do texto ou de fragmentos da obra, com qualidade prosódica, com entonação, com ritmo, levará pouco a pouco ao silêncio interior que o ato de ler reclama. Por isso, levantar a cabeça, do Roland Barthes. E logo depois, a conversação ruidosa dos argumentos que propõem diferentes cursos para a interpretação. E essa troca é um banquete. A habilidade sinfônica do mediador reconhecerá os instrumentos que tocam os leitores no grupo e saberá pouco a pouco sentir-se um entre os demais. A soberba e a arrogância do saber pode implicar em muitas perdas para a história pessoal do mediador, na medida em que deixar escapar a oportunidade para alargar a comunidade de leitores, para capturar o discurso e impor uma interpretação sua como sendo a de um expert. Quantos leitores críticos já não leram e escreveram sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis? Não se esgotam os sentidos, porque são móveis, segundo o tempo, o espaço e leitores com suas circunstâncias, uma vez que não há alcance para o real absoluto acessível, a tal verdade transparente em que se possa apoiar qualquer certeza. A coerência do processo vai contar muito na formulação do argumento para o sentido construído. Daí que a resposta sobre a traição de Capitu seja de natureza vária e mesmo contraditória, quando supõe até novas outras possibilidades de interpretação, além do ciúme decantado de Bentinho. Quem lê hoje essa história tem outras saídas e interpretações que dispensam, inclusive, Capitu. A mediação é conduzida na escuta, na argumentação coerente que precisa ser atendida ao longo do percurso. Entra aí uma lógica que ajuda a compreender os caminhos da interpretação de cada leitor, sozinho ou em grupo, e ele vai, assim, elaborando as suas trocas. As trocas com a vida vivida, com as obras já lidas, já vistas, com o olhar do outro, seu horizonte de recepção, as perspectivas de diferentes lugares de fala, ampliam a compreensão ética e política de todos os discursos. E mesmo não alcançando consenso, é possível que a gente não se ponha de acordo sobre um determinado personagem, uma determinada situação, elas apontam a pluralidade de visões
e fortalecem o uso da argumentação no lugar da violência a que estamos acostumados. Sendo o homem palavra, discurso, a contribuição do exercício da leitura para o entendimento do mundo e de si mesmo, para a apreensão de diferentes pontos de vista, segundo experiências diversas, para promover com transparência e fundamento o aprendizado que as histórias com H minúsculo legam, a grande história com H maiúsculo, de tolerância e de respeito recíprocos, é indispensável. O mediador é como uma ponte. O autor não está presente, senão nas marcas que deixou no texto, da sua época, das suas experiências, dos seus sentimentos. E o leitor conversa com ele, com sua própria experiência, completamente estranha, em princípio, ao texto. Nem tudo fica descoberto numa só leitura, e se voltamos ao texto, tempos depois, já não o vemos do mesmo jeito, seja o texto, seja o mundo. Essa semana, eu li no Globo, aliás, não foi eu peguei essa semana para ler, mas não foi nessa semana que saiu, uma crônica da Cora Ronay, chamada O Caso do Poema Roubado, que é imperdível, imperdível. Para a gente ver, 40 anos depois, um determinado episódio envolvendo um poema, como se transforma tanto o poema como as pessoas que estavam em volta do episódio. Por fim, como diz Borges, numa entrevista que está publicada e está disponível na internet, inclusive, nós relemos sempre. Um mediador é aquele que continuamente relê livros, porque se a obra tem densidade, não importa a extensão, pode ser pequenininha e pode ser gigantesca, voltamos a ela com a mesma ilusão da primeira vez. Eu fico pensando quantas vezes eu já li Grande Sertão, que é um livro que as pessoas acham que é difícil enfrentar, mas é tamanha paixão. Eu sei o final do livro, mas eu fico ansiosa, esperando o momento em que de Reobaldo vai descobrir quem é Diadorim. Pois depois que lemos, nós nos tornamos outras pessoas. Por isso, ler é uma experiência sempre inconclusa, e um mediador é sempre um aprendiz de leitura. Dá para a gente começar a conversar? Nossa, Lina, muito obrigada. Olha, que aula, né? Assim, eu fico babando mesmo. Dá vontade de montar um acampamento dentro da sua cabeça e morar lá para sempre. Posso? Não, olha, o bom para mim, quando alguém me pede alguma coisa, é que eu me ponho a pensar. Eu monto acabamento também na cabeça dos outros, nos livros dos outros, e me ponho a pensar. Isso é verdade, é uma troca linda, essa coisa da leitura. Muito obrigada. Eu queria, antes de... Sim, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas no chat, por favor, mandem. Eu só vou aproveitar que eu estou com a palavra e colocar aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Vou fazer aqui. Eu fiz uma provocação, na verdade. Eu comecei, fiz uma fala curta, falei um pouco de hermenêutica, mas assim, bem pouquinho mesmo, para introduzir a ideia das múltiplas interpretações, né, do texto. E aí eu coloquei uma pergunta que, na verdade, é uma provocação, que seria: existe ler errado? Alguém consegue ler um texto errado? Porque eu imagino, para o mediador, né, você tá ali junto e você tá aproveitando as duas últimas estações, né, da sua fala. A gente está num processo de escuta, a gente sabe do contexto de todo mundo, então são vários textos ali atravessados em cada interpretação, e eu acho que o mediador ele fica ali numa função de trazer argumentação e construindo junto alguns significados, mas também não é possível fugir tanto do texto, onde talvez o mediador se veja numa posição
onde talvez a pessoa tenha lido errado e tenha que dar um novo direcionamento para ver se a pessoa volta ali para o texto. Eu não sei, eu coloquei essa pergunta que eu sei que é muito difícil e eu queria colocar para você. Será que alguém lê um texto errado? Olha, essa pergunta motivou Humberto Eco a escrever um livro. Humberto Eco escreveu um livro que se chama Interpretação e Superinterpretação, né? O Eco considera que a interpretação de um texto ela te dá pistas. Estou falando no caminho que ele segue, né? Vale a pena, é um livro pequeno, mas muito interessante. Então, assim, ele diz um texto, ele dá pistas dos significantes, através dos significantes dos significados que ele está trazendo. E os textos têm a ver com uma determinada época em que eles foram escritos, um condicionamento de linguagem que era própria daquela ocasião e que hoje você já usa com outro sentido, então outra tem a interpretação. Ele diz que tem uma interpretação, que é a interpretação a que o texto tem direito, não é? Que não necessariamente a mensagem que o autor quis passar, porque o autor, quando relê o seu próprio texto, diz: aqui eu gostaria de não ter dito isso, ou não gostaria de ter fechado aquilo, ele mesmo já teria algumas dúvidas sobre a própria escrita, né? A própria leitura que fez. Mas ele diz que cada texto fechado de linguagem, ele traz certas pistas que estão relacionadas com o autor, mas também com o extratextual daquele momento. Isso ele chama de uma primeira interpretação. Ele admite que a interpretação ela caminha, ela vai caminhar. É impossível a gente ler Cervantes, isso o Borges fez um conto sobre isso, né? Criando uma interpretação contemporânea para o livro do Quixote, em que ele repetia exatamente as palavras do Cervantes, e o que muda, né? O que muda é a história, o que muda é o contexto. Eu não posso ler da mesma maneira com que as pessoas do século XVII leram, né? Então ele diz, é verdade, o significado de um texto caminha, que é outra das defesas do Yaus e do Iser, né? Que o texto vai caminhando e as interpretações vão sendo alteradas, né? Então, as pessoas não leem do mesmo jeito porque leem com determinadas condicionantes, né? A gente já falou aqui, vocês já falaram, a gente tem uma vida, uma experiência e memórias e sentimentos que vão sendo associados àquilo que a gente está recebendo. Mas ele diz lá na frente que existe, sim, o que ele não chama de interpretação errada, mas ele diz que existe a superinterpretação, que é você atribuir a um texto aquilo que não pode ser atribuído, dada a moldura que ele tem, a moldura textual, intratextual dele. Então, você não pode inventar algo que o texto não traz, né? Existe um poema do Manuel Bandeira, que retoma um poema de Castro Alves, que se chama Teresa. E a primeira vez que vi Teresa é o poema, o primeiro verso do poema de Manuel Bandeira. No poema do Manuel Bandeira, ele reescreve a poesia de Teresa, do que o Castro Alves fez, colocando de relevo o direito que ela tinha a ser amada, porque o poema fala de um amante que abandona a mulher e volta tempo depois e encontra ela é cantora, está cantando, é cantora lírica, está cantando, e ele acha que ela o esqueceu e, portanto, ela é
uma traidora dele. E o poema do Manuel Bandeira reverte isso de uma maneira linda, 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 maravilhosa, né? Então, a leitura que o Eco aproveitaria dessa questão é exatamente o que indiretamente Manuel Bandeira aponta na leitura que o amante faz dela. Ele a transforma numa prostituta quando não tem nenhum sinal de que, ao não ter ficado em casa chorando a ausência dele, o abandono que ele deu a ela tivesse se tornado uma prostituta. Eu trouxe o exemplo para cá, porque o exemplo que ele dá é um exemplo de poesia italiana e, enfim, mais distante da nossa possibilidade de ler. Então, ele vai dizer que não existe uma leitura errada, mas existe uma superinterpretação, que é você deslizar para longe do texto, a possibilidade de significação o valor significante do texto. O exemplo que eu trouxe, aproximando os dois poetas, não é para dizer que o amante interpretou errado a figura da mulher, mas dizendo que naquele contexto era possível ver isso. No contexto de Manuel Bandeira, 100 anos depois, é impossível ver isso. Então, assim, você tem possibilidades de leitura que são transbordantes num determinado momento, são super leituras no momento, mas a super interpretação num determinado momento, mas que tempos depois você percebe que essa interpretação não cabe no seu tempo, na sua hora. Então, eu penso que a gente tem que considerar isso. Todo o processo de leitura, de interpretação, é bastante complexo. Nós nunca voltamos a um texto do mesmo jeito que a gente o deixou. Então, a possibilidade de ler diferente vai se somando, vai acrescentando, e a gente vai descobrindo coisas que antes não via. Então, eu concordo com Humberto Eco. Não acho que tem coisa errada, mas que, em determinadas circunstâncias, você superinterpreta. É o que acontece, por exemplo, nas relações pessoais. Você superinterpreta a pessoa que está do seu lado, ou o seu companheiro de trabalho, e as coisas desandam, porque o contexto, né, a moldura em que ele está e a minha são de natureza diferente. Eu acho que a gente ficou com uma pergunta do André ali em cima, que a gente pode pegar agora. Eu estou procurando a pergunta. Nossa, estou apaixonada pela... É a pergunta sobre a crítica, não é não? Isso, sobre a crítica. Diante dessa questão de afetos e gatilhos, como fica a leitura crítica? Então, assim, acho que você começou a responder essa questão com bastante segurança, não é? O que a gente está falando? A gente está falando de crítica ou está falando de crítica literária? Se a gente está falando de crítica literária, isso compete a pessoas que vão se formando para isso, que vão se especializando nisso. Cada dia estudam mais teoria, cada dia estudam mais obras, cada dia estudam mais filosofia, mais sociologia, porque o ato de interpretação de literatura hoje exige que você seja um hermeneuta em todas as direções. Você não pode saber só literatura para interpretar literatura. Você tem que saber literatura e tem que saber um mundo de conhecimento e de cultura que está à volta, né? É difícil hoje. Inclusive, você não ensina mais literatura isoladamente, pelo menos na pós-graduação, é impossível você dar um curso isoladamente. Vou estudar a obra de Machado, Dom Casmurro. Caramba, para estudar hoje Dom Casmurro, você precisa estudar sexualidade, por exemplo, que é coisa que Machado acho que nem usa essa expressão no texto dele. Mas, então, eu acho que crítica literária
é uma coisa de especialista. Não deve acabar. Não deve acabar a crítica de nada, nem a crítica política, nem a crítica histórica. Não vai acabar a crítica. Sempre haverá grupos de pessoas ou pessoas interessadas em se especializar em determinados assuntos. Não é? Agora, eu acho que crítica é uma palavra que não tem a ver com juízo. É uma palavra grega que tem a ver com discernimento, separar. Você faz um exame de sangue, o resultado que vem é uma crítica do seu exame de sangue. Ele vem lá com os enunciados todos. Aquilo é discernimento que você está fazendo das partes que compõem. Então, a nossa capacidade crítica diante dos objetos e diante das situações, ela é vária, ela depende muito da experiência mesmo que a gente tem. Então, acho assim, todas as pessoas, mesmo aquelas que não creem que estão fazendo uma crítica, não é? Não para julgar se a obra é boa ou má. Aliás, essa opinião é muito superficial, né? Eu posso dizer assim, eu acabo de ler um livro que uma amiga me recomendou e disse para ela, zero, ela disse que o livro era ótimo, zero, não gostei. Aí fiquei pensando, mas dizer que eu não gostei não se sustenta. O que é que eu não gostei no livro? Né? O livro tem um conteúdo interessante, uma história interessantíssima, mas a linguagem não tem colchão. Ela não aceita ninguém, ela não incorpora ninguém à leitura. Ela não convida você a sentir o que ela diz que está sentindo. Então, a leitura dela me exclui. E eu estou fora do livro, porque a linguagem do livro não é boa. Acho que a narradora não é boa. É um livro premiado, mas nem vou comentar aqui. Ah, estou muito curiosa agora. Não. Então, e aí, assim, eu acho assim que a crítica não vai desaparecer, não. Nem a grande crítica literária, sempre vai haver gente, sempre vai haver academias, mesmo no metaverso vai haver gente que acha que pode inventar a melhor história e que pode fazer a crítica daquela melhor história, né? Pode fazer análise daquela melhor história, porque a crítica não vem sem análise, né? Você tem que ter análise. Agora, nós, ordinariamente, usamos a crítica num sentido muito estrito, né? Muito estreito. A gente diz se é bom, se não é bom, se está certo ou se não está certo, errado, sem perceber que é preciso construir certos argumentos, certas categorizações. É muito interessante um círculo de leitura ou um trabalho de mediação de leitura quando você pede ao leitor que ele argumente, que ele defenda a sua ideia, né? Por que ele acha isso? Onde é que ele sentiu que tem esse acontecimento ou esse viés? Não é tanto para confrontar, vou botar entre aspas, o acerto ou não do que ele está falando, mas que ele possa exercer essa capacidade argumentativa como um desenvolvimento do seu domínio de linguagem e da sua capacidade de reflexão. E aí é o ponto-chave da leitura. A leitura interessa por isso, não interessa pela erudição que dá, não interessa pela cultura que acumula, ela interessa pela transformação dessa pessoa numa pessoa capaz de interagir com o mundo, e enfrentar suas dores, recolher suas alegrias, partilhar a vida de uma maneira digna de ser humana, que a maioria das pessoas sequer está vivendo como uma vida humana. A vida que a gente, na maioria das vezes, vive é indigna desse nome. E não é indigna porque a pessoa é culpada disso, é toda a circunstância que está em volta. Então, o papel de um mediador é importantíssimo para abrir essa porta à vida mais plena, à vida possível, digamos assim. Eu acho que isso vai acontecer com a crítica. E todos nós podemos apurar a nossa capacidade crítica, né? E acho que nesse exercício a gente ajuda as pessoas a pensarem duas vezes antes de dizer alguma coisa que não se sustenta. Naira quer colocar alguma coisa?
Eu acho que essa frase, assim, essa final, realmente, é, a vida própria, ela acaba sendo até uma certa decisão, né? Porque se eu só ouço, não vou atrás, é uma espécie de decisão também, né? A pessoa não quer. Então, assim, em algum momento tem que ter uma chacoalhada, e eu entendo que é assumir a responsabilidade para si, né? Que é uma independência que isso pode acontecer em várias idades. Você pode ter um adulto assim, você pode ter uma criança assim, Sim, ou, né? Então, assim, esse... E eu lembro, eu esqueci quem fala, mas assim, você morre quando para de querer aprender, né? Então é uma decisão esse querer. Isso que você comentou do Monteiro Lobato, né? E vários outros autores, né? É a leitura do contexto social, né? Aí a gente vai que extrapola o texto, né? Uma sociedade toda, que é importantíssimo a gente questionar como que é uma claro, sociedade, né? claro. E por isso você não pode corrigir um texto, sabe? Modificar, introduzir modificação. Não, você tem que ler e entender aquela época, como é que as pessoas viviam, pensavam, que valores tinham, como é que ela se transformou, qual é não só do conceito, não só do valor, mas também da própria pessoa, da própria obra, você tem que entender. Essa semana eu estava relendo, não sei quantas vezes, Caçadas de Pedrinho. Tem uma cena maravilhosa, né? Quando ele tem uma caçada, são duas caçadas, né? Tem uma que é a caçada do rinoceronte, e quando finalmente ele é caçado, transformam o rinoceronte num puxador de um carro, né? Ele vai funcionar como uma junta de bois, ele vai puxar um carro. E tanto Dona Benta quanto a tia Anastácia têm essa ideia, ao mesmo tempo, ela vê. E tia Anastácia corre e se senta no carro, só tinha um lugar, se senta no carro e diz: aqui, Sinhá, preto também é gente e o lugar é meu. Senta no carro e vai embora. Né? Dona Benta vai atrás do carro e a Inácia lá sentada, a tia Anastácia lá sentada. Então, eu penso assim, quem fala no racismo tem que ler essa cena. Tem que ler essa cena. Não pode ficar naquela de que ela subia como um macaco negro no caule do coqueiro. A gente tem que ler um contexto todo da obra. Eu não estou dizendo que não existia uma linguagem de preconceito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas todas quando a gente emite sentenças taxativas. Eu acho que as coisas têm que estar lá, o monumento tem que estar lá e tem que estar uma placa dizendo o que era aquilo, o que foi aquilo, para a gente lembrar, para não esquecer e repetir. A Segunda Guerra foi há 70 anos e tem gente que já esqueceu o que é nazismo, o que é tortura, entendeu? Tem gente que não sabe mais o que é isso. E aconteceu há 70 anos. Então, apagar a história é um desastre. Apagar pessoas é um desastre, né? Se apagar pessoas fosse fácil, não matar não era mandamento. Eu acho que a gente pode ir encerrando aqui né, a nossa oficina pelo dia de hoje. Agradecer imensamente a Eliana, professora Eliana Yunes, assim, é sempre um prazer incrível ouvir a sua fala, ter a sua presença mesmo que virtual, vontade de entrar e te dar um abraço e agradecer a Recíproco. professora Naira e todo mundo que está aqui hoje participando da nossa oficina. Agradeço mais uma vez, professora Eliana, esse reencontro virtual. Agradeço todo mundo que está aqui. E eu acho que aí tem aquela questão do mediador, né? A gente não pode simplesmente dar um texto sem um contexto, até por conta da crítica, né, que vem em cima. E a gente não pode só porque leu, isso está certo, né? A gente tem que questionar mesmo e conhecer o leitor, ver a faixa etária, eu sei que não é mais usado, né? Mas assim, ver qual é que é a situação ali. E acho muito legal poder estar com você e com vocês compartilhando um pouquinho aí
sobre leitura. Eu fiquei feliz de ter vindo aqui, de ter conseguido sair um pouquinho terminar minha aula mais cedo e poder estar aqui com você, ouvir você. Gostei demais de ouvir a conversa sua com a Carol, as ideias de vocês. Fico muito feliz de ver essa geração mais nova que a minha, tão apaixonada e tão comprometida, né? Tão comprometida. Você falava há pouco em responsabilidade, né? Responsabilidade tem a mesma raiz de resposta, não é? Que resposta a gente está dando à vida, não é? Que resposta? Ela tem que ter significado para não ser um bumerangue, né? Acabar indo e ferir os outros e acabar nos ferindo, né? Então, assim, gostei muito de estar aqui hoje, muito mesmo, e poder partilhar com vocês essa conversa, essas ideias. Para mim foi uma riqueza. E reencontrar a Carol, porque já tem tanto tempo que eu não a via, e foi muito feliz. Gostei muito, agradeço o convite que vocês me fizeram, as pessoas que estão aí ouvindo, né? E que estão perguntando, imagina, não é? E agradeço essa oportunidade de me encontrar de novo na Unirio e com a biblioteconomia de vocês, tá bom? Foi muito bom. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.